Amada igreja, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto neste domingo e vamos começar falando com Deus, ou melhor, Deus falando conosco por meio da palavra dele. Logo em seguida vamos estar falando com ele, dialogando com o nosso Deus para darmos início a esse culto nesta noite de domingo. Eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no Salmo de número 16. Nós já estamos no Salmo de número 16 e vamos fazer essa leitura da palavra do Senhor, que diz assim: O Santo de Deus é o título, hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que ao seu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Irmãos, vamos orar ao Senhor neste momento. Eu convido os irmãos que estão presentes e os irmãos também que estão em casa, que possamos agora elevar a nossa mente até o altar do Senhor e orar pedindo não só um culto abençoado, mas aproveitar essa oportunidade de fazer uma oração de intercessão. Colocar aqueles queridos nossos que estão padecendo neste momento, estão nos seus leitos de hospital, para que Deus os traga de volta, para que eles sejam curados. Vamos clamar ao Senhor. Unam comigo agora, queridos, em um só pensamento, invocando a presença e o auxílio e a bênção do nosso Deus. Senhor, neste momento nós queremos orar mais uma vez. Estamos unidos em pensamentos agora, num só pensamento, clamando ao Senhor pela tua misericórdia, pela tua atuação poderosa, atuação curadora, libertadora, abençoadora, libertadora, Senhor. Que o Senhor venha visitar agora os leitos, ó Deus amado, daqueles que estão padecendo. Temos irmãos queridos aqui que estão, ó Deus, nos leitos dos hospitais, necessitando de uma cura, de um milagre, e pedimos que o Senhor coloque eficácia no medicamento, que o Senhor abençoe os médicos, que o Senhor opere da forma que o Senhor achar melhor, mas que o Senhor faça a tua obra na vida desses irmãos, e que o Senhor os cure, os abençoe, os proteja, que nada, Senhor, venha acontecer de ruim com os nossos irmãos. Essa é a nossa oração, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia e aqueles que não foram infectados por esse mal, que sejam protegidos. E ainda que pegue, que o Senhor os guarde, não permita que aconteça coisas piores, porque nenhum mal chegará à tua tenda, diz a tua palavra, praga nenhuma. Então que o Senhor nos abençoe, nos proteja conforme a tua santa e boa palavra. Nós apresentamos este culto nas tuas mãos agora, nós iremos cantar, adorar o Senhor, pedimos a direção, que o Senhor esteja ungindo os lábios, a mente daqueles que estarão na direção, nos conduzindo, e que todos nós possamos agora adorar o teu santo nome, adorar o Senhor cantando louvores. A palavra que será ministrada também, que o Senhor esteja conduzindo, o pregador, usando conforme a tua vontade, que seja um culto de adoração ao teu santo nome, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Nós vamos agora louvar o Senhor. Eu convido aqui a equipe de louvor, que estará nos conduzindo nesse momento de cântico. Amém?
Amém. Graça e paz, amada igreja. Vamos começar o nosso momento de louvor com a música Tu és soberano, para a honra e glória do Senhor. Amém. Soberano, soberana, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, tu te portas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, Tu és soberano. soberano, soberano, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, tu te portas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Cantemos a música Consagração. Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és altíssimo, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver, cantarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados céu e mar e todo ser. Que beleza, toda peça deve ti, cante com júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda em coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor,
exaltada por meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, então darei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que realiza. Toda pensamento a ti, cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda pensamento a ti, cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Glória a Deus, aleluia. Pai Santo, obrigado, Senhor, por poder estar na tua casa, para louvar e engrandecer o teu santo nome, Deus, pois só o Senhor é digno. Que o Senhor se faça presente, ó Pai, no nosso meio, em nome de Jesus, e que o nosso louvor, Pai, chegue ao Senhor como aroma suave, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor, Pai Santo. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino A Conversão. Amém. Seguir impedido vai, longe, longe do meu Salvador. Mas agora desceu, o seu sangue bebeu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia ele meu pecado castigado Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Já ouvi a falar dessa graça sem par, e do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu tudo me fiz, obedecer e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e a Deus seguro me achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E de todos então foi o meu coração conhecer o excelso amor, e levou Jesus a sofrer na cruz, e salvou esse pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi
fé, e meus olhos abri, e agora me verei sua luz. Amém, amada igreja. Neste momento eu passo a palavra para o Rafael. Amém? Boa noite, igreja. Tá tudo certo aí, viu? Então vamos lá. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Deus esteja conosco. Amém. Aos irmãos que estão aqui e aos irmãos também que estão em casa. Vamos abrir as nossas Bíblias para iniciar no Evangelho de Jesus, conforme João, capítulo 6. João 6, nós leremos os versículos 37 até o 40. Amém? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu para fazer, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Senhor, nosso Deus eterno, entramos mais uma vez em Tua presença para entregar em Tuas mãos, Senhor, esse momento de reflexão da Tua palavra, que o Senhor nos use para que possamos aprender mais do Senhor, que possamos sentir a Tua presença, que possamos, Senhor, aprender da Tua palavra, nos use, nos capacite, abra os nossos corações. Abençoe cada um de nós nesse momento tão difícil, nos dê força e nos abençoe e nos faça entender que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Hoje, atualmente, é muito comum para o ser humano, para a natureza do ser humano, desistir das coisas. Entra num trabalho, acontece alguma coisa, desiste, numa faculdade, acaba desistindo também, num curso e desiste, às vezes desiste até de uma pessoa, desiste de um amigo, acontece às vezes de acontecer, da pessoa desistir, é comum para o ser humano a desistência. Mas a partir desse versículo, esse versículo que nós lemos, ele está mostrando para a gente que Deus não desiste de nós. Apesar da nossa natureza, o Senhor não desiste de nós. E essas palavras foram o próprio Jesus que disse. Nesse versículo que nós lemos, Jesus estava no mesmo contexto em que ele disse que era o pão da vida, e aquele que fosse a ele seria saciado, nunca mais teria fome, e aquele que cresce nele nunca mais teria sede. E ele disse também, não foi Moisés que deu para vocês o pão que desce do céu. Não foi Moisés, o verdadeiro pão que desce do céu não foi Moisés que deu, foi o Pai que me deu. Foi o Pai que te dá, o Pai que dá o pão verdadeiro que desce do céu. E quem dele se alimenta é saciado, nunca mais terá fome. E ele disse, mas vocês têm me visto, mas vocês não têm crido. Vocês escutam a minha palavra, mas vocês não têm acreditado. Mas todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e de maneira nenhuma o lançarei fora. Essas as palavras de conforto que o Senhor nos dá. E através da Bíblia, a gente consegue compreender
através de vários exemplos que a palavra de Deus dá, que Deus não desiste de nós. De maneira nenhuma o lançará fora. A pessoa que vai até Jesus, de modo algum, de forma nenhuma, será lançada fora. Deus não vai desistir. Em primeiro lugar, Deus não desistiu da humanidade. Veja, Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e conforme a sua semelhança. Naquele jardim do Éden, tudo maravilhoso, Deus os criou, colocou eles lá para glorificarem o nome de Deus, porque conforme diz Isaías 43, verso 7, o ser humano foi criado para glorificar a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo uma vez vai falar, tudo que vocês forem fazer, irmãos, quer comais, quer bebais, que seja para a glória de Deus. E isso foi confirmado também por Isaías. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, porque Deus nos criou para glorificarmos a Deus. E mais do que isso também, em Efésios 2:10 está escrito bem assim: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. No texto original, essa expressão feitura dele, nós somos feitura dele, no grego original não está feitura, e sim poesia. Vem da palavra poesia no original. Ou seja, nós somos a poesia de Deus. Como é bom e agradável, né, nós lermos uma poesia bem elaborada, de um escritor renomado, palavras bonitas, tudo bem organizado. Como é agradável, a gente sente uma alegria ao ler uma poesia. E aqui em Efésios está dizendo que nós somos a poesia de Deus. Deus se alegra em nós. Deus nos criou para se alegrar em nós também. Deus se deleita em nós. Nós somos a alegria de Deus também. Deus se alegra no ser humano. Somos feitura dele, somos a poesia de nosso Deus. Uma obra de arte do nosso Deus. Mas o ser humano falhou ao pecar. Deus disse para o ser humano não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E no dia que eles comessem, eles certamente morreriam. E o que aconteceu? Eles foram lá e romperam esse contrato com Deus. Romperam, desobedeceram a Deus. Nesse momento surgiu um abismo entre o homem e Deus. O homem foi separado de Deus completamente por causa do pecado. O homem foi afastado de Deus. O pecado trouxe essa separação do homem para com Deus. E era esse momento, o momento que Deus poderia desistir da humanidade. Falar assim, não vale a pena mais investir. Eu criei, dei tudo do bom para eles, mas eles romperam com isso, não foram fiéis, não vale a pena mais investir. Mas nós sabemos que não foi isso que Deus fez. Ele tinha um plano grandioso para nos reconciliar com Ele, para reconciliar o homem a Deus. E ainda em Gênesis, o mesmo livro que fala da queda, Deus promete para a mulher um descendente. Um descendente que seria ferido no calcanhar pela serpente, mas pisaria na cabeça dessa serpente, referindo-se claramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estabeleceu para si uma nação, um povo separado, chamou Abraão de uma terra idólatra, de uma terra pagã, chamou ele de lá e lhe estabeleceu uma aliança, um povo, uma nação com Abraão. E diz que a partir dele ele formaria um povo separado para Deus e dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Por quê? Porque desse povo que veio de Abraão, exatamente nesse povo, o Senhor enviou Jesus, o Filho de Deus, que se fez carne, habitou entre nós e nos salvou do pecado. E trouxe a reconciliação que foi perdida lá na época do pecado. Mas Jesus trouxe essa reconciliação. E se você ir lendo o Velho Testamento, a história do povo de Israel, vocês vão perceber que várias vezes, não foi algumas, várias vezes o povo de Israel falhava em sua fé, desistia de Deus
e se entregava para deuses idólatras, para deuses falsos. Várias vezes eles pararam de observar a lei, mas o Senhor nunca desistia. Ele mandava um profeta para exortá-los, ele mandava um servo dele para exortá-los. Deus nunca desistiu de salvar o seu povo. Deus não desistiu da humanidade. Em segundo lugar, eu queria mostrar para vocês que Deus também não desistiu de Moisés. Moisés, ele foi um grande profeta escolhido por Deus para salvar o povo, libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Moisés foi escolhido por Deus e guiá-los do deserto até a terra prometida. E o Senhor, através de Moisés, ele operou grandes milagres e usou Moisés grandemente. No livro de Deuteronômio está escrito que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Lendo assim, parece que Moisés é uma figura distante, de nós, um ser humano diferenciado, um ser humano iluminado, diferente de nós, uma pessoa diferenciada. Mas se você reparar no chamado de Moisés, quando o Senhor chamou Moisés para o seu ministério, Moisés ele não quis aceitar prontamente. Ele começou a listar para Deus razões para Deus desistir dele. Ele começou a apresentar para Deus motivos para Deus não querer Moisés. Ele começa falando: quem sou eu para ir até o faraó e libertar o povo do Egito? Quem sou eu? Lá em Êxodo 3:11. Ele também fala: eles não vão acreditar em mim, em Êxodo 4:1. Outro motivo que ele dá. O terceiro que Moisés deu, ele falou assim: eles não vão me dar ouvidos, não vão me aceitar como um líder, não vão acreditar que eu fui chamado por Deus, em Êxodo 4:1 também. E aí, mas o Senhor insiste: não, eu vou ser contigo, eu vou te abençoar, eu vou operar milagres através de você, mostre esses feitos para o povo de Israel e eles vão acreditar. Aí ele começa falando: não, Senhor, mas eu também não sei falar. Em Êxodo 4:10 ele fala: Deus, eu não sei falar direito, eu nunca fui eloquente, esse negócio de falar para muita gente, para mim não dá, Deus, isso não dá, eu não consigo. Em Êxodo 4:10. Mas o Senhor continua com Moisés. E Moisés, em quinto lugar, ele começa a falar: não, Senhor, envia outro, menos eu não. Mas o Senhor insistiu com Moisés, não desistiu dele e falou: não, é você, eu escolhi você, eu investi em você, eu guardei você desde quando você era pequeno, você nasceu na época de um decreto. Moisés havia nascido na época de um decreto que ordenava matar todo o filho homem. E Deus guardou Moisés. Ele foi criado lá no palácio do faraó, aprendeu toda a ciência do Egito, foi um conhecedor de toda a ciência. Deus o levou para Midian e lá estava chamando. Deus havia chamado Moisés. E apesar de Moisés ter apresentado essas desculpas para que Deus desistisse dele, Deus não desistiu de Moisés. Porque o chamado de Deus é irresistível. É impossível você resistir ao chamado de Deus. Quando Deus te chama, então é você mesmo, não é outro. Deus quer um compromisso com você e Ele te chama. E o chamado de Deus é irresistível. Mais adiante, quando Moisés estava guiando o povo pelo deserto, os israelitas eles começaram a reclamar para Moisés, falando: Moisés, nós estamos sentindo falta das comidas dos egípcios, estamos cansados desse maná todo dia, a gente tem vontade daquela carne que a gente comia dos egípcios, nós recebíamos carne, aqui nós não temos, nós recebíamos as comidas dos egípcios, estamos com saudade das comidas dos egípcios. E isso incomodou muito Moisés, porque eles eram escravos no Egito, Deus os libertou, e eles continuaram falando que estava com saudade do Egito. E aí Moisés ele se dirige a Deus querendo desistir.
falando assim: por que você colocou em mim, Senhor, uma carga tão pesada? Eu sou pai desse povo, eu concebi esse povo, eu dei a luz a esse povo. Eu sozinho não consigo levar esse peso, eu não consigo levar todo esse povo. Para mim é pesado demais, eu não dou conta, Senhor. E se for para continuar assim, que o Senhor me mate de uma vez. Não permita que eu veja a minha miséria. Moisés ele se dirige dessa forma para o Senhor. Mas o Senhor não desiste de Moisés e continua com ele, lida e fala: não, Moisés, eu vou levantar homens capacitados para te auxiliar, para diluir esse peso todo que está sobre você, mas você vai continuar na liderança porque eu investi em você. Eu confiei em você e é você que vai conduzir esse povo até a terra prometida. Da mesma forma nós. Às vezes nós recebemos de Deus um grande ministério, nós recebemos de Deus uma obra grandiosa para ser feita através das nossas vidas. E às vezes a gente quer desistir, às vezes a gente quer sair, ou a gente pensa que não é para nós, mas Deus está aqui hoje dizendo que é para nós, que realmente que o Senhor não desiste de nós, apesar de nós. Amém? Em terceiro lugar, eu gostaria de trazer um exemplo do apóstolo Pedro para os irmãos. Pedro, ele no Novo Testamento, ele é um exemplo de um grande homem, né? Escolhido por Deus também para uma grande obra, um grande ministério. Pedro, o livro de Atos relata que ele pregou para uma grande multidão, envolvendo várias pessoas de vários lugares do mundo, e aproximadamente 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Pedro ele pregava o evangelho com coragem, com intrepidez a todo o povo e também às autoridades. Ele foi um homem escolhido por Deus. Mas Pedro também muitas vezes falhou, muitas vezes foi inconstante, e a Bíblia relata isso para nós. Mas Jesus não desistiu nem de Pedro, nem do plano, nem do ministério que ele havia preparado para aquele homem. Quando Jesus chamou Pedro pela primeira vez, ele estava pescando com André no mar da Galileia. E ele disse a eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente largaram tudo o que eles estavam fazendo e foram seguir o Senhor, foram atender esse chamado. Eles não tinham noção nesse momento da grandeza que era esse chamado, mas eles largaram as redes e foram seguir o Senhor. E Pedro, quando Jesus andou por sobre o mar, ao encontro dos seus discípulos e as águas estavam agitadas, Pedro se levanta e diz: se és tu, Senhor, então manda-me ir ter contigo. Naquele momento de fé, manda-me ir ter contigo, Senhor. E Jesus disse: vem. E Pedro, cheio de fé naquele momento, cheio de coragem, confiando em Deus, ele começa a ir andando também por sobre o mar, ao encontro do nosso Senhor Jesus. Mas aquela fé de Pedro que estava tão grande se abalou naquele momento e ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento. Tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade. No momento em que ele fez isso, ele começou a submergir, a afundar. Ele estava com aquela fé tão grande, mas ele foi inconstante, a fé dele se abalou e ele começou a submergir e disse: salva-me, Senhor. E aí Jesus disse prontamente, estende a mão, resgata Pedro e pergunta para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidou? Por que você tirou os olhos de mim e olhou para as circunstâncias, para as tempestades? Se eu estava aqui, se eu estou aqui firme nas águas, andando por sobre as águas, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que, meus irmãos, também às vezes nós duvidamos de Deus? Nesses momentos tão difíceis, nós precisamos ter fé. Porque e tirar os olhos do vento e das tempestades e olharmos para Jesus.
e Ele está com a mão estendida para nós. Mais um episódio envolvendo Pedro. Jesus estava no jardim do Getsêmani e disse para os seus discípulos: essa noite todos vocês vão se escandalizar comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as suas ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês lá no Mar da Galileia. Irei adiante de vocês para o Mar da Galileia. E Pedro, ele se levanta nesse momento e fala para Jesus assim, com toda a coragem, com toda a intrepidez: Senhor, ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. E Jesus olha para Pedro naquela coragem, naquele momento de emoção que ele fala, e fala: Pedro, em verdade eu te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro não aceita, não. Ele fala, refuta o Senhor e fala: não, Senhor, ainda que seja necessário morrer contigo, de maneira nenhuma eu vou te negar. Mesmo Jesus tendo falado, ele fala: não, ainda que seja necessário morrer com o Senhor, eu não vou te negar. Mas aí quando Jesus estava no Sinédrio, Pedro estava, as escrituras falam que Pedro estava sentado de fora, do pátio, e chegou para ele uma criada, falando assim: você estava com Jesus, o Galileu, você estava com ele. Estou reconhecendo aqui, você estava com ele. E aí Pedro, nesse momento, ele nega, falando: não sei nem o que você está falando, não sei o que diz. Não, mas você estava com Jesus. Não sei o que diz. Ele nega diante de todos, diz as escrituras. E depois, outra criada chegou, quando viu Pedro, e falou assim: olha, gente, esse também estava com Jesus lá, o Nazareno, eu conheço, esse aqui estava lá. E dessa vez, primeiro Pedro havia negado simplesmente. Dessa vez Pedro negou jurando, negou com juramento, falando: eu não conheço tal homem. Negou conhecer Jesus, eu não conheço esse homem. E em seguida, as pessoas que estavam ali começaram a dizer a Pedro: verdadeiramente você é um deles. Esse sotaque seu galileu não engana. O modo como você fala te denuncia, como eles disseram. Esse sotaque seu não engana, é você. E aí, dessa vez, Pedro começa a negar, praguejando. Primeiro ele negou, depois ele negou jurando, e agora ele nega praguejando: não conheço esse homem, não. Esse homem eu não conheço. Veja quão terrível foi esse pecado de Pedro, quão inconstante. Há pouco tempo atrás ele falou: Senhor, se fosse necessário morrer com o Senhor, eu nunca vou te negar. E agora ele nega 3 vezes, jurando e praguejando. E imediatamente após ele ter feito isso, as escrituras falam que o galo cantou. E Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito para ele, Em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí ele lembrou dessa palavra de Jesus e chorou, saiu dali chorando amargamente. Nesse momento, Pedro pode ter pensado: acabou para mim esse chamado de Jesus para ser apóstolo, para ser um discípulo. Acho que para mim acabou. Não dá mais. Pelo que eu fiz, eu dei razão, dei motivo para o Senhor enviar a outro, menos eu. Dei motivo para o Senhor desistir de mim. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Veja como é bonita essa história. No domingo, quando Jesus já havia ressuscitado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram levar aromas, perfumes para o túmulo de Jesus. E quando elas chegaram lá, elas ficaram surpresas, porque ela estava esperando achar o túmulo lacrado com a pedra. E a pedra já havia sido removida. E um anjo apareceu para elas e disse: não vos atemorizeis, Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, ele que foi crucificado. Mas ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Olha aí o lugar onde ele estava.
E elas olharam o lugar onde ele estava e Jesus não estava mais lá. E ele falou assim: mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Por que o anjo não falou para elas assim, vão lá e dizem aos discípulos, né, que ele vai adiante de vós para a Galileia? Ele não, ele faz questão de falar. Vai e fala para os discípulos e a Pedro. Por que ele deu essa ênfase em Pedro, ao invés de simplesmente dizer a seus discípulos? Porque Deus não havia desistido de Pedro. Ele lembrava de Pedro. Jesus tinha um plano na vida dele. Vá até os discípulos e a Pedro. Talvez Pedro não estava nem se sentindo mais como discípulo, não é porque um discípulo segue, um discípulo não nega, mas Pedro negou. Mas o anjo fala: vai até os discípulos e a Pedro, porque Pedro continua sendo um discípulo de Deus, porque Deus é constante, apesar da nossa inconstância. Deus é fiel, apesar da nossa infidelidade. Né? Deus cumpre o que ele diz. Se Deus disse para Pedro: eu vou fazer de você um pescador de homem, ele ia ser um pescador de homem, apesar disso. E Pedro e os discípulos eles foram pescar depois disso, né, no mar da Galileia, e eles pescaram a noite toda e não conseguiram pegar nenhum peixe. E no finzinho da madrugada, quando já estava amanhecendo, Jesus aparece nas margens, né? E perguntam: filhos, vocês têm algo para comer? E eles respondem que não. Eles ficaram a noite inteira pegando, tentando pegar peixe, não conseguiram nenhum. E ele fala assim: então vocês lancem a rede à direita do barco, e aí vocês vão encontrar os peixes. E aí, quando eles obedeceram, eles pescaram muitos peixes. E João disse para Pedro: é Jesus que está lá, Pedro. É o Senhor Jesus que está lá, que estava na praia. E Pedro, naquele momento de emoção, se lança no mar e foi até ao Senhor, foi de encontro a Jesus. Na praia, eles se alimentaram de peixe e pão, e em seguida Jesus se dirige até Pedro. Será que esse era o momento da bronca? Será que esse era o momento de Jesus falar: Pedro, pelo que você fez, eu escolhi outro, não vai dar mais para você? Mas não. Jesus diz assim para Pedro: Pedro, Simão, né, filho de João, amas-me mais do que os outros? Mais do que esses outros? E ele diz: Senhor, sim, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Ao invés de dizer, né, como muitos poderiam dizer: eu desisto de você, eu não quero mais você pelo que você fez, ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta de novo se ele o amava. E pela terceira vez, de novo, se ele o amava. 3 vezes. Engraçado, 3 vezes. Sabe por quê? Porque 3 vezes Pedro havia negado Jesus, falando: eu não conheço, eu não sei o que você está falando, eu não conheço esse homem, negando e praguejando 3 vezes. E 3 vezes Jesus perguntou: Pedro, você me ama? E ele 3 vezes falou. Engraçado também que foram às margens do mar da Galileia. E foram nas margens do mar da Galileia também que Jesus havia chamado Pedro para ser um pescador de homens. No lugar do chamado de Pedro, foi o lugar da reconciliação de Pedro. Deus chamou ele de volta. Apesar de toda a inconstância de Pedro, Jesus deu oportunidade para ele se reconciliar com Deus. Ele chamou a Pedro para ser um pescador de homens. E no livro de Atos, nós podemos ver quão grandemente ele foi usado, né, pelo nosso Deus. Para concluir, irmãos, eu gostaria de chegar a um raciocínio com os irmãos. Se Deus não desistiu da humanidade lá do Éden, se Deus não desistiu de Moisés quando ele deu aquela lista para Deus, para ele poder desistir dele: eu não sei falar, escolhe outro, quem sou eu, eles não vão acreditar em mim, eu não sei mexer com isso.
Se Deus não desistiu de Pedro, apesar daquela inconstância dele, várias vezes, né, no tempo do ministério de Jesus aqui na terra, Deus também não desiste de você. Veja o versículo que nós lemos em João. Quem o Pai me dá, esse vem a mim, e de maneira nenhuma o lançarei fora. Por isso que Jesus disse isso. Pedro, assim como nós, somos ovelhas do rebanho de Deus. E de maneira nenhuma seremos lançados fora. Seremos descartados por Deus. Deus não desiste de nós. No Evangelho de Lucas, conforme o capítulo 15, Jesus fala da ovelha perdida, né, que saiu do rebanho e ele deixou aquelas 99 para encontrar aquela ovelha. E quando ele encontrou, ele chamou a todos à sua volta: se alegrem comigo, regozijem-se comigo, porque aquela ovelha que antes era perdida foi achada. Porque justamente Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Essa palavra, meus irmãos, que Deus está trazendo para nós nesse momento, que Deus possa nos abençoar, está nos concedendo uma semana abençoada, que nós possamos estar refletindo nesse tema tão importante para nós. Vamos orar nesse momento? Pai eterno, muito obrigado pela Tua palavra de conforto para nós, que o Senhor não nos lança fora, que o Senhor não nos abandona apesar de nós, e o Senhor nos mostrou exemplos na Bíblia disso, de vários personagens da Bíblia que, apesar deles, das inconstâncias, o Senhor não desistiu. Muito obrigado por essa certeza, muito obrigado por essa confiança que o Senhor nos dá. É um presente grandioso que o Senhor nos dá. Nós estamos imensamente agradecidos por isso. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Eu quero aproveitar esse momento para te pedir que o Senhor abençoe, Senhor, as famílias, Senhor, que estão passando por dificuldades nesse momento da pandemia. Que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor estenda a Tua mão poderosa, Senhor, e nos livre desse mal. Que o Senhor visita cada um nesse momento, que pode estar no hospital, num leito de hospital. Que o Senhor visita essas pessoas agora em nome de Jesus e conceda a cura, conceda, Senhor, a libertação de todo esse mal. Que o Senhor abençoe e nos resgate, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Uma boa semana para todos nós, e os avisos eles vão estar disponibilizados no final da programação, amém? Que Deus abençoe a todos.